Senhores e senhoritas, cheguei! Então bora correção das metas 3 e 4, vamos lá! Gente, vamos então à correção das atividades. Eu estou lá na apostila na página 175, acompanha lá comigo por favor. É claro! No exercício número 1 ele pedia para você assinalar os itens em que o eixo E, representa um eixo de simetria das figuras nas malhas. Então você olha essas figuras e veja qual é a figura, quais são as figuras que estão espelhadas. Então nesse caso você deve marcar somente a alternativa letra B, se não tiver evidente aqui no vídeo, e a letra D. Tá bom? Então marque a alternativa B e D, as que apresentam a simetria. As outras duas não apresentam. No exercício número 2, ele pede qual é a coordenada do quadradinho que requer mudanças para que o eixo E seja o eixo de simetria da figura. Então, se vocês observarem nessa figura, tem duas posições que não estão simétricas. E é isso que ele quer que você identifique. Eu não sei se aparece aqui no vídeo para vocês exatamente a posição, senão eu vou grifar aqui com o meu lápis para ficar um pouco melhor. Então é essa posição aqui, é coluna 3, letra F, linha F, Então é esse quadrado junto com a coluna 8, linha F. Então esses dois quadrados aqui, não estão simétricos. Então você deve marcar ou 3F ou 8F, tá? Que são as respostas da número 2. Número 3, ele diz, qual é o horário que o relógio está marcando? Se você encostar essa figura, pegar a sua apostila e colocar ela de frente para um espelho, você vai ver exatamente que são ou 9 horas e 20 minutos da manhã, que pode ter essa opção, a gente não vê aqui se é dia ou noite, ou às 21 horas e 20 minutos da noite. Bom? Então, essas duas opções de resposta. Ou 9h20 da manhã, ou 21h20 da noite. Página 176, então essa no número 4, gente. Ele pedia para que você construísse na malha quadriculada uma figura simétrica à figura A. A figura A é essa figura em cinza aqui, que está na apostila de vocês. Em relação ao eixo E, essa aqui era bem tranquila, era só você posicionar... Ou você pode aqui seguir a malha quadriculada para fazer exatamente o reflexo da figura, ou você pode colocar aqui os vértices da figura em cinza. E lembra com compasso que nem eu fiz a figura reflexiva? Traça os pontos com compasso no eixo de simetria e depois reflete ela nessa outra parte. Ela tem que ficar desta forma aqui, tudo bem? Na número 5, basicamente igual ao número 4. Só que ele queria aqui que você construísse exatamente com a régua. Aqui na malha quadriculada você não precisava construir com a régua. Aqui você deve construir com a régua compasso, essa é a diferença. Então, construa os vértices que faltam para desenhar o polígono A', B', C', D', E' e F', simétrico por reflexão a esse polígono com todas as letras A, B, C, D, E e F. Abaixo, então, em vez do eixo de reflexão estar na vertical, ele está na horizontal dessa vez. E a figura que você deve criar deve ser exatamente essa aqui embaixo, tá? Na número 6 dizia o seguinte, em uma folha de papel desenhe um pentágono e um eixo E. Ao lado da figura desenhada, em seguida, peça a um colega que a construa uma figura simétrica a ela em relação ao eixo traçado. Como nós não estamos em sala de aula, então essa aí você pode criar você mesmo sozinho, Faz um pentágono ou uma das figuras que eu criei no vídeo e você pode replicar essa figura para você treinar. Então essa aqui é uma resposta pessoal à número 6. Próxima página, página 179. Agora vamos falar sobre a simetria de rotação. Na número 1 ele diz o seguinte, os padrões da imagem ao lado podem ser obtidos por simetria de rotação. Aí na letra A pergunta, nessa imagem foi usada uma simetria de rotação de quantos graus? Para você fazer esse exercício, você precisa de um transferidor, tá? Porque a simetria de rotação você vai precisar. Repara que esses pontos vermelhos, não sei se aqui no vídeo vai aparecer, mas se você acompanhar lá na sua apostila, tem os pontinhos vermelhos aqui, Ou não sei se isso só aparece na minha apostila. Bom, se não aparecer na apostila de vocês, eu vou marcar onde está esses pontos vermelhos. É bem no centro,
aonde chega a interseção de todas as imagens aqui, ó. Aqui também, aqui também. Vá acompanhando lá na sua apostila e coloque lá, ó, tá? Esses pontos que eu acabei de grifar. Bom, eu vou colocar o transferidor em cima de um desses pontos, que esse é o nosso ponto de referência, tá? Então eu coloquei em cima de um, eu vou colocar em cima desse, ó. Então, ó, bem essa parte é um eixo de simetria aqui, ó, que dividiu a figura. Então, a partir desse ponto, eu vou fazer uma rotação. Então, eu vou sair desse ponto com a minha figura e ela está rotacionada aqui para cima, ó. Só que repara, eu estou usando a circunferência externa aqui, tá? Ó. Então, é 0, 10, 20, assim por diante. Então, ela sai do zero e chega até essa parte aqui, ó. Essa parte, se você marcar com o seu transferidor, é exatamente esse ângulo, só que não é o ângulo de 60, estou lidando com o ângulo fora aqui, né? O ângulo externo. Então é o ângulo, ó, de 120 graus. Então, nessa imagem, ele usou uma simetria de rotação. Eu vou colocar aqui maior, ó. Ele utilizou uma rotação de 120 graus nessa imagem, tá? É só você posicionar o seu transferidor e aí você vai ter uma noção, tá? Não sei se ficou muito bem representado no vídeo aí para vocês. Número 2. Atenção a essa número 2 aqui, porque ela apresenta um erro no enunciado. Uma das alunas do 8º ano me alertou sobre isso. Tá? Então aqui, ó, gente, não é anti-horário. Risca essa palavra anti-horário e coloca horário. Porque senão não vai ter solução essa resposta. Tá? Ele quer o seguinte, ó, determine entre os pontos destacados em vermelho, né? Acho que deve estar aparecendo aí para vocês no vídeo. As coordenadas do ponto O. Então ele quer saber as coordenadas de um ponto O para que a figura 1, ó, seja uma rotação da figura 2. Então quem rotacionou agora foi a figura 1, não é a figura 2. Ó, de 270 graus. No sentido, esqueça anti-horário e coloque horário em relação ao ponto O. Então o ponto O é um desses pontos em vermelhos. E aí você vai ter que descobrir qual é a parte da simetria de rotação. Então, por exemplo, lá, peguei, sei lá, um vértice aqui, ó, um vértice da minha figura 2, tá? E a minha figura 1 é a rotação em relação à figura 2. Se eu posicionar, por exemplo, nesse ponto vermelho aqui, ó, o meu transferidor, em relação a esse ponto, eu girei 270 graus. Então, a ponta dessa figura, ela deve estar para onde, ó? Se eu saio do zero aqui, aqui vai me dar os 180 e aqui vai me dar os 270. Então, a figura devia estar para cá, ó. Então, a figura não está para cá. Então, não pode ser esse ponto. Aí, você vai testando com todos os outros pontos, ó. Em relação a esse ponto. Então, aqui, ó, nós temos os 180 graus, o 270 vai estar aqui para cima. Também não é, ó, porque senão a figura estaria para cima. E aí você deve testar com todos os outros pontos. Você vai ver que um ponto que vai dar certo isso é exatamente esse ponto aqui, ó. Então eu vou marcar para vocês lá, ó, um ponto qualquer. Esse ponto aqui, ó, um vértice da nossa figura. Então esse vértice, ó, sai do zero, percorre um ângulo de 270 graus, ó, 90, 180, 270, ó. É exatamente esse ponto que foi rotacionado e está aqui, ó. Exatamente o ponto. Se você fizer isso para todos os pontos da figura, você vai observar que são todos os outros vértices. Então o nosso ponto O é exatamente este ponto aqui com coordenadas 1 para x, então coloca sempre a primeira coordenada do x aqui, ó, e depois a coordenada do y, vírgula 5. 1 e 5 é o ponto. Tudo bem? Número 3. A número 3, ó, ele quer que você em cada item faça uma estimativa do ângulo de rotação. Bom, estimativa, de volta, você vai precisar usar o transferidor. Falou em ângulo de rotação, transferidor, tá? Usando para obter a figura 2 a partir da figura 1. Então, a figura 2 está rotacionando, é ela que está rotacionando. Então, a primeira parte aqui, ó, eu vou posicionar o meu transferidor exatamente no meu centro aqui, ó, exatamente no meu centro. Aqui, ó, ele está com relação a zero. Então vamos ver aonde esse ponto aqui, o primeiro vértice, vai rotacionar para cá, ó. Esse ponto aqui está exatamente nesta parte aqui, ó.
quando ele for rotacionar no sentido horário aqui, ó, ele vai ficar exatamente aqui, ó. Sai do zero e percorre aqui, se você for marcar, ó, 120 graus. Então, uma estimativa para esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 120 graus. É uma estimativa para ele. Da mesma forma, você vai fazer a letra B aqui, ó. Então, você vai colocar lá seu ponto, vai colocar exatamente alinhado com o tracejado. Espero que esteja certinho no vídeo. Muito bem. Então aqui, ó, esse vértice da figura 1, ele foi rotacionado exatamente para esse vértice aqui. Ele saiu do zero e foi rotacionado. Se você seguir uma linha aqui, ó, vai dar bem na metade aqui, ó. Então é exatamente um ângulo, se você observar, não sei se está bem enquadrado na figura, é um ângulo de 45 graus, ó. Porque repare que eu estou usando a parte externa aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 45, ó. Se você estender aqui, essa reta continua e vai até o 45 graus. Então, uma estimativa aqui, ó, 45 graus. Na verdade aqui, isso, uma estimativa, essa estimativa ele queria que você observasse a olho nu, na verdade, né? Que você batesse o olho e chutasse um valor. Depois, com o transferidor, ele queria que você observasse e medisse realmente as medidas reais, que no caso aqui foi 120 e 45. Então, na primeira parte era só para fazer uma estimativa, era só para você dar um chute, olhando de vista, sem colocar o transferidor. E depois a prova real, colocando com o transferidor. Eu aqui fiz, né, de cara com o transferidor. Mas era para você estimar primeiro ao olho e depois tirar o transferidor. É claro. 4 diz o seguinte, ó, considerando a imagem ao lado, né, na malha quadriculada, qual figura é simétrica à figura número 1 por rotação? Então nós temos a figura número 1, que está aqui, e ela quer saber quais as figuras são simétricas a essa figura número 1. Então a primeira lá, ó, 270 graus em relação à figura 1, no sentido anti-horário em relação ao ponto A. Então o ponto A é esse ponto aqui, ó. Vou pegar o meu transferidor, vou colocar ele aqui, ó. Muito bem, então ele quer 270 no sentido anti-horário. Anti-horário, ó. Então saiu o meu ponto daqui, ó. Marquei como 0 grau essa parte. Você pode inverter aqui para você não se perder, tá? Ó. Colocou em cima do ponto A. Reta bem aqui. Então aqui, ó. Esse vértice da figura número 1 saiu do 0 grau. Ela vai percorrer 270 graus no sentido anti-horário, ó. No sentido anti-horário. Então, ó, passou 90, passou 180, 270. Então é exatamente aqui, ó, que dá nessa outra figura. O vértice é justamente esse vértice rotacionado 270 graus. Ou seja, a figura para ser a rotação da figura número 1 por 270 graus no sentido anti-horário é a figura número 5, ó. Então você vai colocar um V aqui. Não sei se estava aparecendo no vídeo para vocês, mas eu coloquei do lado ali, tá? Da mesma forma, você vai fazer para todas as outras figuras, ó. 90 graus no sentido horário em relação ao ponto A. Então vai colocar lá de volta, ó. Colocar no sentido horário agora, então aqui, ó. 90 graus no sentido horário. Vou colocar como 0 aqui, só para vocês observarem um pouquinho melhor. Então saiu do 0 aqui, ainda continua sendo esse meu vértice, só que agora no sentido horário. Antes eu corri para cá, ó, sentido anti-horário, agora eu vou correr no sentido horário, para cá. Então aqui, ó, está bem em cima, ó, do 90 graus, ó. Bem em cima do 90, e é novamente a figura número 5, ó. Percorrendo 90 no sentido horário ou percorrendo 270 no sentido anti-horário, é a mesma figura que estamos falando. E assim você vai fazendo para todas as outras, ó. 90 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto A. Então coloque lá, essa aqui é a figura número 2. 180 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto B. Coloque lá, essa aqui é a figura número 4. E por último, 270 graus no sentido horário em relação ao ponto C. Coloque lá a figura número 3. Muito bem. Na número 5, ele quer justamente que você construa na malha quadriculada uma figura simétrica em relação, né, a esse ponto O, né, a figura A, por rotação de 90 graus no sentido horário. Então você vai pegar todos os valores de vértices, que nem eu expliquei na aula,
faz com o transferidor... Aqui não precisa porque tem a malha quadriculada, né? E você vai rotacionar essa figura em 90 graus, ou seja, ó, você vai rotacionar essa figura em 90 graus. Por exemplo, ó, primeiro vértice aqui, ó. Primeiro vértice aqui, então posiciono o meu transferidor alinhado com o 0 grau lá, ó, a esse vértice, e a partir desse vértice você vai rotacionar 90 graus, ó, rotacionei 90, então é justamente esse vértice aqui, ó. Tá? Isso eu fazendo a grosso modo, tá? Você vai pegar com calma, vai colocar o transferidor e vai fazer o giro dele em 90 graus no sentido horário, para cada um dos vértices, e vai rotacionar essa figura. Ela tem que dar exatamente desse tipo. Da mesma forma que nem eu utilizei com régua e esquadro, da mesma forma que eu utilizei com régua e transferidor nas videoaulas, a número 6 é exatamente sobre isso, ó. Usando régua, compasso e transferidor, construa no espaço abaixo um polígono P', Q', R', S' e T', simétrico ao polígono PQRST, por rotação de 60 graus. Então você vai marcar por esse ponto aqui, ó, uma rotação de 60 graus no sentido anti-horário. Atenção que agora corre para o outro lado. Então tem que dar exatamente essa figura aqui, ó. Beleza? Tentem fazê-la então, para ver se vocês conseguem. De volta, posiciona o transferidor, né? Cada um dos vértices, posiciona o seu transferidor, vê onde o vértice está, depois percorre no sentido anti-horário, né? 60 graus. Então aqui está 0, aqui ele vai percorrer 60, então é que nem se fosse um 360 aqui, ó, e ele fosse exatamente para 300, ó. 300. Então você vai traçar uma reta e vai ver que o ponto P vai dar exatamente num ponto P'. Você tem que colocar o transferidor e fazer a medida. Bom? Mais correções, página 183, exercício número 1. Nesse exercício ele fala o seguinte, ó, o polígono A', B', C', D' e E' foi obtido pela translação do polígono ABCDE, representado pela seta da seguinte maneira. Foi representado dessa forma aqui, ó. Aí, ó, ele diz, ó, foi 7 unidades, porque cada quadrado conta como se fosse uma unidade, né? Então são 7 quadrados, 7 unidades. Direção, gente, os alunos se confundem muito com direção e sentido. Direção é sempre ou horizontal ou vertical. Sentido, ou é da esquerda para a direita, ou é de cima para baixo, ou é de baixo para cima, e assim por diante. Então essa é a diferença de sentido para direção. Aí ele fala aqui o seguinte, ó, para cada figura a seguir, escreva a distância, a direção e o sentido da translação indicado pela seta. Então aqui, ó, a seta está apontando para baixo, então a nossa distância, a quantidade de quadrados que você vai contar, se vocês não estão observando aqui, ó, são 6 unidades, tá? Eu vou colocar um 6U ali, ó, 6 unidades. A direção, ela está na vertical, vou colocar aqui, ó, vertical, e o sentido, ó, ele está vindo de cima para baixo. Então coloque lá, de cima para baixo. Ok? Da mesma forma, vocês vão fazer da letra B, ó. Conte a quantidade de quadrados que tem. Vocês vão ver lá que possui 7 unidades. Direção, agora ele está na horizontal. Sentido, ele está da direita para a esquerda. Coloque lá, da direita para a esquerda. Ok? Número 2. Em qual dos itens abaixo a figura 2 foi obtida por translação da figura 1? Atenção, a figura 2 foi obtida por translação da figura 1 em 5 unidades de baixo para cima e 4 unidades da direita para a esquerda. Ó, da direita para a esquerda. Ele aqui, ó. Em qual dos itens abaixo a figura 2 foi obtida por translação da figura 1? Quem transladou foi a figura 2. Então aqui, ó. Se ele quer, ó. Uma eternidade depois. De baixo para cima, ó. De baixo para cima. Então não pode ser nem a letra A e nem a letra D, ó.
Elas estão fora, porque quem está embaixo é a figura 2, ó, nesses casos, e não a figura 1. Ele está transladando de baixo para cima. E a outra, repara aqui, ó, por que não pode ser a figura B em relação à figura C? Ó? Porque a figura B foi rotacionada, ó. Ela não está com o mesmo padrão da figura número 1. Então, por isso, não pode ser a letra B. Resposta correta, letra C. Na número 3, na malha quadriculada, em cada item construa uma figura simétrica apresentada de acordo com a indicação da seta. Então aqui, ó, o que vocês vão fazer? Pega a abertura do seu compasso, né? Dessa parte a essa parte, ou simplesmente conta quantos quadradinhos. Cada vértice desse é a essa distância que você vai ter que transladar a figura. Então ela sai dessa posição de cima e vai até a posição embaixo. Essa parte em rosa é a resposta que você deve obter, tá? Tanto na figura A quanto na figura B. Então olha como foram feitas. Verifiquem se vocês acertaram, se não, refaçam essas atividades. Número 4. Número 4 foi o seguinte, ó. A figura 2 foi obtida por meio de uma translação da figura 1. Então quem transladou foi a figura 2. Saiu de cima e foi transladada para cá, ó. Então, ó, foi de cima para baixo, né? Ó, foi de cima para baixo, uma diagonal aqui, né? Ó. Qual das setas a seguir representa a distância, a direção e o sentido dessa translação? Bom, se ela foi da 1 para 2, então ela fez esse movimento aqui, né? Ó. Perfeito. Não pode ser a número 1, não pode ser a número 5. Estamos entre a 2, a 4, a 6 e a 3, né? Foi deslocado para baixo aqui, ó. 1, 2, 3, foram 3 quadrados para baixo. E 1, 2, 3, 4 para a direita. 1, 2, ó, 1 do ponto 6 aqui, ó. 1, 2, 3 para baixo. 1, 2, 3, 4 para a direita. Então, essa é a distância que é a correta em relação às duas figuras, tá? Então, número 6. Coloque lá número 6. Então, no número 5, gente, ó, a Aline desenhou a figura A e fez uma translação de acordo com uma seta, obtendo a figura B. Em seguida, ela apagou a seta e ele quer que você desenhe essa seta abaixo. Uma das possíveis respostas pode ser essa aqui, ó. Outra possível resposta pode ser desse vértice a esse vértice aqui, ó, colocando a seta. Outro, desse vértice a esse vértice, fazendo uma seta. E assim por diante em qualquer um, ó, esse vértice de baixo com esse vértice de baixo, então pode ser uma seta aqui, ó, que tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma distância, né? Aí tá certinho. Então, página 185, gente, vou corrigir lá com vocês, não vou ler eu vou ler meio por cima, né? Então aqui, ó, letra A. Qual dos modelos de pneus apresenta simetria em relação ao desenho da banda de rodagem, né? Aqui claramente a figura 2 não apresenta, né, relação simétrica. Claramente você observa, né, um que é o espelho da outra é exatamente a figura número 1. Então coloque lá, ó, modelo 1. Que tipo de simetria esse modelo apresenta? Rotação, translação ou reflexão? Reflexão, né, que é o espelho. Reflexão. Página 186, próximo exercício. Então ele deu várias figuras e pergunta: qual figura é uma translação da figura número 1? Né? Qual delas? É exatamente a figura número 4. Ó. Porque ela deve possuir as mesmas dimensões, né, não rotacionada, e deslocada em um certo sentido, uma direção, né, e uma certa distância. Então é o número 4. E qual é uma simetria central? Opa, simetria central. Eu coloquei isso lá na videoaula como observação. Simetria central é uma simetria feita com uma rotação de 180 graus, hein? Então aqui, gente, a resposta aqui está como 2 e 5, mas é só número 5 aqui, tá? Ó, desconsidera, é só número 5, porque tem que ter uma rotação de 180 graus em relação à outra, tá? Então só a figura número 5. 7. Observe as figuras na malha quadriculada. Observou as figuras. Aí, na letra A. Quais simetrias de reflexão, de rotação ou de translação devem ser aplicadas à figura A para obter a figura B? Então aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó. Nós podemos
refletir a figura A por simetria de reflexão, ela sai desse ponto e é refletida nesse. Aí por este ponto no espaço, você pode rotacionar essa figura em 90 graus no sentido anti-horário para ter a figura B. Ó. Então, primeiro passo, reflete a figura A, né, a uma certa distância a esse eixo de simetria. Depois que você refletiu a figura A por relação a esse ponto, você vai rotacionar essa figura 90 graus no sentido anti-horário. Bom? Essa é uma das respostas, né? Pode haver mais, né? Se você colocar de outras formas, aqui é como a apostila está indicando. Mas você pode ter criado outro tipo de resposta também, não tem problema. Desenhe na malha os elementos de simetria, eixo, ponto, seta e figuras intermediárias necessários para obter a figura B a partir da figura A. Então aqui, gente, ó, na figura A, quais são as simetrias? Aqui foi utilizada a de reflexão e a de rotação. E desenhe esses elementos. Então aqui foi desenhado ó, o eixo de simetria, foi exatamente esse eixo, o ponto O de referência para a rotação dessa figura, né? Eu vou chamar essa figura aqui, como essa figura é A, essa aqui é a linha, né? Porque é a reflexão dela. E a rotação dela gera a figura B. Tá? Então foi isso feito na letra B. Número 8. Construa uma figura simétrica abaixo. Construa uma figura simétrica a figura abaixo, usando pelo menos 2 tipos diferentes de simetria. Bom, aqui você pode usar translação, rotação ou reflexão. Ideias da apostila aqui, ó. Ele fez o eixo de simetria aqui nesse eixo E e refletiu a figura para baixo. Então aqui, né, reflexão. Pro lado, né, ele utilizou essa distância e tirou essa figura daqui e transladou essa figura para o lado. Ó. Então aqui eu vou escrever, ó, reflexão, né, refletiu essa figura para cá. Aqui dessa para cá efetuou a translação. E a rotação, ó, ele rotacionou a figura em 180 graus. Se você pegar o transferidor, né, você vai ver que essa figura está rotacionada. Então aqui, ó, rotação. Os 3 tipos de simetria na figura. Ele quer pelo menos 2 tipos, tá? Você pode ter usado 2 sem problema. Eu não nasci pra isso! Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Gente, na página 188 e 189 é um software de computador. Na universidade é muito utilizado, né? Esse aqui é o GeoGebra. E ele é muito utilizado para matemática, tá? Para construção de figuras geométricas. Então no computador fica muito mais fácil de utilizar. Isso aqui é uma curiosidade para vocês, tá? Então precisa treinar nesse software, né? Ter um conhecimento para então lidar com ele, tá? É um tipo de conhecimento aí que a gente traz para vocês. Aí depois na página 190, ó, é exatamente o que você estudou. É exatamente o que você estudou. Então você pode fazer esses exercícios como revisão, né? Revisar e depois a gente entra na meta nova. Beleza? Muito obrigado por terem acompanhado. Espero que vocês tenham entendido os exercícios. Qualquer dúvida, manda para mim lá no Ionica. Abraço, tchau!